Dizem que ter razão antes do tempo é um erro político. No Chega, nós não nos importamos de fazer esses erros políticos porque sabemos que temos razão e não nos importamos de falar com a verdade porque os portugueses lá fora sabem que nós estamos a falar com a verdade. E temos que fazer aqui um exercício de memória e repor as datas. Este requerimento que foi pedido aqui pelo grupo parlamentar do PSD e que o Chega acompanhou, veio a reunião desta comissão no dia 26 de janeiro. E, portanto, no dia 26 de janeiro já tinha passado a aprovação do Orçamento de Estado para este ano, onde o Chega apresentou 5 medidas de alteração, onde propunha a baixa do IVA dos alimentos e de produtos de origem animal e vegetal e produtos alimentares, e depois também, em janeiro, o Chega apresentou em plenário uma iniciativa legislativa que pedia a baixa do IVA nos produtos essenciais dos bens alimentares. Portanto, finalmente veio-se a ver que o Chega tinha razão, e o Chega tinha razão quando o resto do Governo andava a dizer que não. Tenho aqui uma notícia do dia 14 de março, onde o Sr. Ministro Fernando Medina diz que o Ministro das Finanças insistiu esta terça-feira que a eliminação do IVA em certos produtos não resolve o problema dos preços elevados. Logo no dia a seguir, no dia 15, a Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação veio anunciar um observatório que foi aqui dito que é um observatório que existe desde 2015, portanto a Sra. Ministra é useira, é vezeira a anunciar os mesmos milhões de sempre e as mesmas medidas de sempre várias vezes em seguida, e parece que o Sr. Secretário de Estado também já teve a formação no gabinete de propaganda do Governo, porque já apanhou muito bem toda a seca, a guerra, a pandemia, já apanhou muito bem o não deixar ninguém para trás, só lhe faltou dizer as famílias primeiro, foi o único chavão que lhe faltou dizer, Sr. Secretário já apanhou muito bem o jeito de entrar no Governo. E, portanto, nesta altura, no dia 15 de março, a Sra. Ministra continuava a dizer que o que ia resolver o problema dos preços era um selo que se ia pôr nos produtos e um observatório. E depois, finalmente, nessa mesma altura, no dia 14 de março, nós ouvimos aqui também nesta audição a ALIF, essa associação que veio dizer que, de facto, era importante a baixa do IVA de muitos produtos alimentares. Os senhores deputados do Partido Socialista ainda estavam a cantar pela cartilha do Governo, depois só na semana seguinte é que emendaram a mão. E, finalmente, no dia 21 de março, veio aqui a esta comissão também a parca privada, vieram as associações. É também curioso verificar que todos os institutos públicos da Parca tiveram problemas de agenda nesse dia. Não se quiseram comprometer, não quiseram vir ao Parlamento, não quiseram vir a este órgão de soberania prestar contas e adiaram para depois, porque provavelmente nos corredores do Governo já sabiam que dia 24 iria ser anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças que, de facto, afinal, o Chega tinha razão, as medidas que o Chega tinham proposto eram pertinentes e coerentes e então vamos baixar o preço, o IVA dos alimentos. A Sra. Ministra, como foi arredada, porque foi dito aqui que todos os stakeholders estavam de acordo e vieram à mesa, mas não vieram. Houve muitos stakeholders que foram chamados para esse acordo, que disseram à partida que não se sentavam na mesma mesa com a Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação. Isto não é verdade. E, portanto, nem todos os stakeholders aceitaram falar com todos os representantes governativos. Como a Sra. Ministra da Agricultura se sentiu colocada de parte, agora veio anunciar que, de facto, vai contratar, ou veio fazer um anúncio de uma contratação que já tinha sido feita, de gastar mais 230 mil euros do erário público para contratar 2 empresas para ir fazer uma monitorização de preço. E a pergunta que eu queria deixar aqui às entidades públicas é se não se sentem desautorizados e não sentem que vos foi passado um atestado de incompetência, porque está aqui a Autoridade da Concorrência, a Direção-Geral das Atividades Económicas, a Direção-Geral do Consumidor, o GPP, se estas entidades não têm os meios, juntamente com a ASAI, para fazer este trabalho para o qual se vai gastar 230 mil euros e que, a meu ver, o Estado devia estar capacitado, não de agora, mas já de há muitos anos, para fazer este devido acompanhamento. Quando, para mais, a Sra. Ministra até anunciou que este concurso foi um concurso internacional. Portanto, esta medida é uma medida requentada que estaria a ser pensada para outro qualquer efeito, mas que agora foi metida aqui a talho de foice, porque a Sra. Ministra, como se viu arredada das conversações, sentiu necessidade
de vir a jogo. E, portanto, as medidas que o Governo agora implementou são já antigas, foram apresentadas pelo Chega no Orçamento de Estado e em janeiro e, em boa hora, o Governo as implementou neste momento. O que é preciso é não continuar a diabolizar os produtores e, por isso, eu quero deixar aqui algumas perguntas concretas, uma vez que o meu tempo se está a terminar. A regulação do mercado e os preços dos produtos alimentares e fatores de produção são suficientes para fazer face à situação? Estão à disposição das entidades públicas aqui representadas os mecanismos necessários e suficientes para fazer a devida regulação de preço? Conseguem ter mecanismos de transparência que funcionam para que sejam divulgados os custos e os proveitos de cada elo da cadeia? Ou seja, as entidades aqui presentes conseguem aceder aos contratos de PIL, de Profits and Losses, dos stakeholders da cadeia de Tem que valor, concluir, Sr. Deputado. da cadeia alimentar, para poder, de facto, verificar se não existem situações ilegais neste setor e se a fiscalização da atividade, tanto da produção como na distribuição, como da comercialização, está a ser feita corretamente ou se precisam de mais meios para a efetuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. O quanto mais telegraficamente possível, gostava que algum dos senhores aqui presente me pudesse esclarecer quanto às declarações da Sra. Ministra ontem ou anteontem na sua entrevista. A Sra. Ministra disse, vou citar, o plano do Governo sempre foi monitorizar os preços ao mesmo tempo em que são acompanhados os custos ao longo da cadeia de produção. Muito bem. Mas na mesma entrevista a Sra. Ministra diz as empresas, estas contratadas, não vão fazer vigilância dos preços, mas as empresas vão dar-nos os dados e vão recolher a informação para podermos trabalhar e fazermos o acompanhamento. Portanto, as empresas vão monitorizar, mas não vão vigiar. E, ao mesmo tempo, vão acompanhar. Portanto, há aqui uma brincadeira de palavras que eu gostava que nos pudessem esclarecer. E também, realmente, então, qual é o organismo público a quem cabe monitorizar os preços, vigiar os preços e perceber se, de facto, o que é que está a acontecer na cadeia de valor dos alimentos. Porque eu até concordo e acompanho o Sr. Secretário de Estado da Agricultura a dizer que existem entidades privadas que têm mais capacidade, que têm mais know-how e que estão habituadas a trabalhar nisto. Portanto, o Sr. Secretário de Estado acabou de mais uma vez passar um atestado de incompetência às entidades públicas e presentes, dizendo que as entidades privadas, afinal, é que têm a capacidade de fazer este trabalho. Mas então, qual é que será a entidade pública aqui presente que depois vai tratar os dados e vai agir em consequência se alguma incongruência for fiscalizada, for detectada, não é? E, portanto, também, uma última pergunta. No âmbito desta cadeia a que nos dirigimos, como é que vem a separação de funções? E que, a nosso ver, não se deveria permitir que os mesmos grupos económicos pudessem operar ao longo de toda a cadeia alimentar, tal como acaba por acontecer, por exemplo, à semelhança do setor da energia e do setor dos transportes, onde a produção, o transporte e a venda a retalho está nas mãos dos mesmos grupos. Muito obrigado, Também, Sr. Deputado. só uma última pergunta, Sr. Presidente, se me permitir, saber das entidades públicas aqui presentes que modelos de produção, uma vez que a culpa do aumento de preços parece que é sempre externa, nunca é nacional, a culpa reside sempre no estrangeiro, que modelos então de produção mais autónomos e menos dependentes de fatores externos à exploração é que consideram que poderiam ser úteis para Portugal para optimizarmos a nossa cadeia e aumentarmos a nossa soberania alimentar a preços condizentes com o nosso nível de salários em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Qual foi a questão objetiva que não foi respondida? Qual foi a questão? Não, Sr. Presidente, peço desculpa. Quem faz o ponto de ordem à mesa são os senhores deputados, não é o Sr. Presidente. Não, eu estou a pôr... Sr. Deputado. Sr. Presidente, houve um à parte, o Sr. Secretário Não, eu de não estou a Estado... falar dos à partes. Sr. Deputado, Posso fazer Sr. Deputado, é o ponto de ordem para que é feito, antes que retire a palavra. Uma interpelação à mesa. Faça a interpelação à mesa. Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado terminou a sua interpelação. Houve um à parte da bancada do Partido Comunista. O Sr. Presidente integrou essa à parte como uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado e, portanto, admitiu essa pergunta à mesa. Se o Sr. Presidente vai admitir uma terceira ronda de perguntas, eu também quero fazer uma terceira ronda de perguntas, porque eu fiz perguntas que não foram respondidas pelo Sr. Secretário de Estado. Eu perguntei que modelos de produção mais autónomos e menos dependentes aos fatores externos é que propõem para Portugal para ficarmos menos dependentes do exterior. Não foi respondido. Perguntei
em que medida é que as entidades aqui presentes se dirigem ao setor desta cadeia para separação de funções, para não permitir que os grupos económicos tenham no mesmo grupo económico a produção, o transporte e a venda a retalho. Essa pergunta não foi respondida. Perguntei... Quer mais? Vamos concluir. O senhor deputado fez... Se o Sr. Presidente admite a pergunta do Partido Comunista, também tem que garantir a